E hoje vou-te falar sobre algumas doenças autoimunes relacionadas com a tiroide que influem muito a tua fertilidade. Elas são duas, a tiroidite de Hashimoto e a doença de Graves. É importante, antes de mais, esclarecer que todas as disfunções da tiroide podem não nascer connosco, mas ser adquiridas algures em algum momento da nossa vida e estão muito relacionadas, seja com a tua qualidade de vida, seja com a tua alimentação. Se desconfias ou se já sabes que tens algum problema de diagnóstico, então o que eu te recomendo é que na altura de diagnóstico peças também para se avaliarem os anticorpos da tiroide. E aqui, consoante os anticorpos estão posicionados, nós vamos perceber quais são os princípios de tratamento que temos de ter mais em conta. Por exemplo, na tiroidite de Hashimoto, temos uma alteração no anticorpo TPO, enquanto que na de Graves temos uma alteração do género TRAP, predominantemente. Então, isto são fatores que nós temos que estudar juntamente com a equipa médica para saber exatamente o que é que se passa e quais são as alterações que irá provocar no teu organismo. Ainda em termos de diagnóstico, convinha termos em conta que existem polimorfismos, ou seja, alterações genéticas que estão relacionadas com estas autoimunes da tiroide. E nem todas são adquiridas. E nem todas nascem connosco, algumas são desenvolvidas. Por isso, podes não ter tido numa gravidez anterior e vir a ter estes polimorfismos mais tarde para preparar esta gravidez. Vamos começar pela tiroidite Hashimoto. Nesta tiroidite nós temos pelo menos 3 polimorfismos específicos e o que acontece aqui é que existe muita reatividade das células, não é? Elas são autoimunes, estas doenças, e então vão atacar as células e vão causar uma apoptose, uma morte prematura das tuas células. Quais são os sintomas desta tiroidite de Hashimoto? Então as pessoas são predominantemente mais yin, como nós dizemos na medicina chinesa. São pessoas que têm muito mais frio, mais lentas, têm muito cansaço também, têm uma tendência para a obstipação. Sempre que existem aqui alterações no nosso intestino, seja obstipação, seja diarreia, temos que ter em conta que a microbiótica intestinal fica alterada e com isso traz muitas consequências em termos de saúde e de fertilidade. Além disso, a pessoa também tem uma tendência a ganhar peso, a estar mais deprimida, o corpo é prostrado, mais caído, visualmente até o cabelo está mais baço, mais quebradiço, com menos brilho. Isto traz também aqui alguns fatores muito preocupantes que são o hipotiroidismo, por exemplo, logo a seguir à gravidez. Isto traz aqui também fatores preocupantes. É que nós podemos estar a desenvolver um hipotiroidismo durante a gravidez e se não for controlado vai atrasar o crescimento daquele bebê e pode mesmo atrasar o desenvolvimento intelectual dele. Isto acontece em cada 4.000 casos, um deles pelo menos. E pode ser detectado, se houver aqui este atraso no desenvolvimento, no teste do pezinho. Agora vamos olhar, é que 4.000 é uma taxa muito grande em termos populacionais. Por isso convém que esta mãe seja muito bem seguida, com muita atenção durante a gravidez. Vamos olhar para que cuidados é que esta mãe tem que ter. Nós, por exemplo, poderíamos investigar todo o tipo de alergias alimentares, porque sabemos que os anticorpos estão relacionados, por exemplo, com uma intolerância ao glúten. Então, eu aconselho mesmo que não queiras fazer análise já, retira o glúten. Porque aquilo que nós vemos na evidência clínica é que mesmo quando não existe uma doença celíaca diagnosticada, se nós retirarmos o glúten, vai diminuir a necessidade da medicação de controle da mulher com esta patologia. Portanto, havendo ou não aqui uma doença celíaca, sabemos que existe uma associação que é muito evidente e isso é refletido nos estudos. Quando nestas mulheres existe, por exemplo, a falta de ovulação, pode estar relacionada aqui com o aumento da prolactina. Então, também vamos querer investigar isto. Quanto mais alta a TSH, mais problemas existem em termos de ciclo menstrual. De facto, o corpo está muito reativo a tudo o que é externo, tudo o que é interno, porque é uma doença autoimune. Então, vamos olhar à volta nas causas, por exemplo, causas ambientais. Nós temos
o excesso de drogas, os químicos que se tomam, as infecções prévias que existiram, toxinas ambientais, a falta do próprio desporto para regular hormonalmente. Tudo isto podem ser causas associadas que, já com algumas alterações genéticas prévias, pode vir a desencadear uma tiroidite de Hashimoto. E nas grávidas, aquilo que acontece é que a tiroide está colocada em demasiado esforço para gerar um bebê, para gerar uma vida. Então, pode acontecer muitas das vezes, num pós-parto, a mulher já tinha alguns problemas de saúde, não tinha hábitos de vida muito saudáveis e tinha ali uns sintomas meio soltos que a medicina convencional não consegue perceber. E com o esforço do organismo dela para gerar uma vida, o esforço do parto, acaba por ficar em vazio, não é? Porque deu tudo ao bebê e o corpo dela fica em deficiência. E esta doença pode acontecer muitas das vezes num pós-parto. Esta e muitas outras doenças autoimunes. A tiroidite Hashimoto é, por si só, uma das causas de infertilidade. E nós vemos que aquilo que acontece é que sobe muito o TSH, que complica bastante uma gravidez na fase inicial até às 10 semanas. Por outro lado, se a mulher nem sequer chegar a ovular, ou se a mulher tiver ciclos longos com mais de 35 dias, ou muitas perdas de sangue, pode estar a comprometer a viabilidade dos ovócitos. E depois, quando existe uma gravidez, nós também temos um risco acrescido de um aborto espontâneo, de um parto prematuro e até perturbações no desenvolvimento da placenta. Portanto, sem dúvida, temos que seguir muito de perto, com muito cuidado, estas mães. Em termos de sintomas propriamente ditos, aqui na parte da fertilidade, nós temos, por exemplo, um desequilíbrio na macrobiótica, não é? Muita dificuldade na ingestão das proteínas, tendencialmente há menos captação da vitamina B12, e cuidado, está bem? Porque a disbiose intestinal vai diminuir a medicação da tiroide, então tu podes estar a tomar a medicação, mas se houver uma disbiose não vais conseguir absorvê-la e usufruir o potencial dela. E depois também existem todos os outros sintomas gástricos que são notórios, como a dificuldade em fazer digestões, porque são muito lentas, as tais alergias ou intolerâncias alimentares, a tendência para a doença celíaca, rinites, doenças da pele atópicas, asma, doenças reumáticas, e as causas para tudo isto pode ser a tal tiroidite Hashimoto ou a deficiência ou o excesso de alguns níveis dos anticorpos que podem estar desregulados. O próprio stress, o fator stress, vai aumentar o cortisol e vai boicotar várias fases ali no eixo hipotálamo, pituitária e tiroide. E o stress oxidativo com inflamação vai diminuir a função da tiroide e vai provocar doenças inflamatórias. Nós já sabemos que existe uma grande relação do colesterol. Portanto, o colesterol alto pode ser uma causa muito indireta, juntamente com outros cofatores. Por exemplo, a baixa do selênio, que nós podemos colmatar com comer 2 ou 3 castanhas do Pará por dia. Ou a baixa do zinco, ou a baixa da vitamina A em conjugação com outros, isto pode causar um hipotiroidismo. Mas a vitamina D baixa também é uma das causas para as doenças autoimunes, principalmente a tiroidite Hashimoto. Então, quais são os níveis corretos que nós deveríamos ter de vitamina D no sangue? Entre 50 a 70. Atenção, às vezes não basta o sol. Então, onde é que tu podes procurar aqui outras fontes? Os óleos de fígado de peixe, as carnes, os frutos do mar, são boas fontes de vitamina D. E alerta ainda para o ferro. O ferro é muito importante, seja para engravidarmos, seja para desenvolver o nosso feto. Mas o ferro menos, por exemplo, vai atrasar a produção das hormonas da tiroide também. E depois, quando existe também outro fator, quando existe uma deficiência da proteína animal que não é compensada por um aumento do consumo dos hidratos de carbono, ou existe uma grande restrição calórica muito restritiva, a tiroide vai entrar em esforço e vai ter que compensar. Então o que é que acontece? Ela desequilibra-se a si própria. Por outro lado, o excesso do consumo de carnes vermelhas também é um fator a ter em conta e pensa-se que pode ser uma das causas que está por detrás do hipotiroidismo. E agora vamos falar sobre a doença de Graves. Na doença de Graves existe aqui um aumento das células, portanto a tiroide vai estar não em hipo, mas em hiperfunção. E na doença de Graves nós também podemos ter alguns polimorfismos possíveis, portanto na hora de fazer a investigação tens que pesquisar isto também. Nesta patologia podes ter praticamente todos os polimorfismos alterados, então sem dúvida que eles têm que ser investigados. Por exemplo, se houver um aumento do IGF-1, isto pode estar associado a algo tão simples quanto um aumento excessivo dos hidratos de carbono. E por isso,
deixa-nos aqui a pulga atrás da orelha sobre uma possível intolerância à glicose. Porquê? Porque os hidratos de carbono são as massas, o arroz, as batatas, que têm muita produção de glicose. Então, se há aqui uma intolerância, provavelmente, se nós formos testar através de testes alimentares, vamos ver aqui alguma intolerância ou dificuldade de digerir os açúcares naturais dos alimentos. E também nesta doença de Graves existe uma associação à hemoglobina E, ou seja, quando temos esta alteração, a pessoa é mais suscetível de desenvolver vários tipos de alergias, mas mais especificamente as alimentares. Mais uma vez, entra aqui a alimentação. Tanto a doença de Graves como a da Hashimoto têm uma grande associação à doença celíaca. E nas duas, quando retiramos o glúten, os pacientes dão-se muito melhor. E aquilo que nós sabemos é que os vegetarianos também têm menos tendência para disfunções da tiroide. Não são imunes, mas têm muito menos tendência. E como é que podemos descrever aqui a doença de Graves? Então vai aumentar a produção das hormonas da tiroide, causando o tal hipertiroidismo, que é muito importante nas mulheres, normalmente é causada por autoimunidade ou por um adenoma na tiroide. E quais são as características da doença? O bócio, portanto aqui um aumento, uma proeminência no pescoço, são pessoas muito yang, como diz a medicina chinesa, muito enervadas, muito ansiosas, dormem mal, tão ansiosas, mexem-se tanto, são tão agitadas que depois têm um cansaço extremo, uma grande fraqueza muscular e têm uma proeminência nos olhos, aquelas pessoas que têm os olhos muito grandes, muito esbugalhados, muito saídos de fora. Ao passo que na da Hashimoto são presas de intestinos, são obstipadas, aqui a tendência é terem diarreias, alterações intestinais, alterações gástricas, que causam a tal disbiose e também estas pessoas comem e nunca ganham peso. Isto é também um grande fator de alerta. Quando temos estas alterações na microbiótica, ficamos sempre de pé atrás, porque é uma porta de entrada para outro tipo de patologias. Atenção! E em termos de fertilidade, o que é que podemos dizer? Que esta pessoa tem alterações no ciclo menstrual, pode ter um fluxo de sangue mais diminuído, menos percas de sangue, pode ter cistos no ovário, às vezes não conseguem sequer ovular e a própria gravidez pode sofrer bastantes dificuldades com esta doença autoimune. E se quiser saber mais sobre a relação destas doenças e outras disfunções da tiroide na fertilidade e na gravidez, fica atento aqui ao meu próximo vídeo.